Brasileiro é sensacional. Quem não se lembra aqui? Opa. 11 rodadas sem São Januário, problemas, o elenco não se dava bem com o Milton Mendes e tal, o time saiu, chegou o Zé Ricardo e com tudo isso o Vasco por muito pouco não entrou na fase de grupos e se o Flamengo ganhar o Sul-Americano, o Vasco entra na fase de grupos. É extraordinário. O Vasco é o Botafogo do ano passado. Com mais problemas, né? Porque perdeu o estádio, perdeu tudo. E também muita gente falava que o Vascão poderia... A situação política do clube. E poderia correr o risco de acontecer algo pior com o Vasco nessa temporada. O Vasco tem... Vocês esperavam isso? Não, eu não esperava. Aliás, só o Eurico esperava. Parabenizo muito o trabalho que foi feito. Quem falha? O Eurico falou no começo do ano que ia classificar para a Libertadores. Foi na última rodada, mas classificou mesmo. Eu parabenizo muito o trabalho que foi feito por lá, em especial do Zé Ricardo. E aí, se a gente fizer um comparativo Vasco e Flamengo, que é muito bacana, uma coisa que ajudou demais o Vasco foi o setor defensivo, que foi reforçado, para mim, com 3 jogadores que são melhores em suas respectivas posições daqueles que são titulares do Flamengo hoje. Quem, por exemplo? O Breno hoje se recuperou ao futebol, volta a ser um zagueiro que a gente espera que tenha uma boa sequência, acertou o setor defensivo do Vasco, queira ou não, mas jogou muita bola. O Anderson Martins voltou muito bem ao Vasco. Melhorou muito a defesa, né? E ele é um zagueiro de muita qualidade. Ao lado dele, os outros jogam melhor. Os outros jogam melhor. Deu um outro nível. E infelizmente agora no final machucado, mas ao longo da temporada e da retomada do Vasco teve um papel muito importante, que jogou muita bola, o Ramon. Isso eu acho inacreditável, cara. Assim, o quê, rapaz? Foi, então assim, o Vasco teve 3 jogadores no setor defensivo que hoje jogariam no Flamengo. Então você tendo bons jogadores numa defesa, um técnico que o Zé talvez não tivesse essas peças lá no Flamengo, teve dificuldade. Fora da reta final. Ficou fora da reta final. E o Breno também. O Breno também. E o Breno também. Mas aí você pega proporcionalmente, desde quando o Zé pegou e começou a ajustar o setor defensivo, será que o Zé não queria ter esses caras no Flamengo? Com certeza sim. E perdeu um moleque bom de bola que hoje que tá era no o Douglas, Girona, né? Que tá lá no Girona, que é muita bola, também, ou seja... Não chegou nem a trabalhar com o Zé. Então, como você, trabalhando o pianinho ali no setor defensivo, arrumando bons jogadores que começam a serem úteis ao longo da temporada, você acerta um time. Então, olha só que legal, o Zé pega 3 jogadores que ele poderia sentir hoje muita falta no Flamengo para acertar um time que do meio para frente é muito melhor, e aí ele tem no Vasco uma defesa que peças pontuais acertaram o time, estruturaram naquele momento o Vasco e que chega a uma arrancada de uma vaga na Libertadores muito importante. O que eu acho inacreditável é que nessa salada de técnicos, só 6 times não tiveram técnico no campeonato inteiro, salada de técnicos, assim, ontem eu falei a história do Kleina e do Mancini. O Mancini saiu da Chapecoense em 13º, a Chapecoense despencou para 18º. O Mancini estava na frente do Eutrópio, em 17º, quando caiu o Eutrópio. Aí o Kleina pegou, depois do Emerson Cris, pegou em 16º, levou para 6º lugar. O Kleina tinha caído na Ponte Preta quando estava em 13º. Então, o Kleina é bom ou é ruim? Mas a questão do Zé Ricardo do Rueda também é curiosíssima. É verdade. Porque o que o Facincani acabou de dizer, porque o Zé Ricardo conseguiu ter jogadores melhores em certas posições, que se você falou, os zagueiros. Ótimo. A gente acabou de dizer que o Rueda arrumou a defesa do Flamengo. E o Zé Ricardo fez o que no Vasco? Pois é. Arrumou a defesa. Era a pior defesa do campeonato. Por exemplo, o Rueda arrumou um grande zagueiro pro Flamengo, hein? O Anderson Martins chegou no meio da campanha. O Rueda arrumou um zagueiraço pro Flamengo. Sim. Juan. Pois é, que tava lá. Com o Zé Ricardo não era aproveitado. Mas acho que tem uma participação muito especial aí da torcida do Vasco. Sem dúvida. Nesse período que o Vasco ficou sem o seu torcedor, o vascaíno, né, o torcedor do Vasco, apoiou o time incondicionalmente e isso deu confiança, isso deu credibilidade. A diretoria se atentou a tempo de que o Milton Mendes havia sido um erro, não tinha o perfil. Nada contra o profissional, muito pelo contrário. Acho que um estudioso, um cara que tem tudo para dar certo na carreira, mas você também tem que saber gerir um grupo, você tem que ter sensibilidade aqui ou ali. E me parece que o Zé Ricardo não conheço bem, mas parece que ele tem a tranquilidade para lidar bem com o grupo e com situações, com problemas. E não se lamenta, e trabalha e vai adiante. Tanto é que ele conseguiu fazer do Vasco um time de contra-ataque, sem jogadores de características de contra-ataque. Ele empatou muito, ele sofreu em muitos jogos que quando ele fazia o gol na frente, e sofreu mesmo, né? E em alguns jogos
Ele deixou escapar vitórias como Curitiba, São Paulo, vitórias que o Vasco saiu na frente e deixou empatar, senão teria alcançado até uma posição melhor, mas ele sabia, tinha uma convicção de que só desse jeito ele podia sonhar com alguma coisa. Esse Paulinho é muito bom jogador, hein? Futuro brilhante ter esse Paulinho. O Vasco perdeu 2 jogos no segundo turno. Ele empatou demais, que o Edmundo acabou de falar. Empatou demais. O Ricardo foi empatar muito. Mas ele foi vice-campeão no segundo turno e perdeu 2 jogos no segundo turno só. Essa tranquilidade que o Zé Ricardo tem, que estou de pleno acordo, acho que foi o que ele perdeu naquela reta de chegada do Flamengo. Com toda a pressão, quando ele tirou os volantes e deixou o time solto demais contra o Vitória e perdeu na Ilha do Urubu, foi quando ele caiu. Ali estava um pouco intranquilo. Mas acho que tem... Aí ele escutou muito a gente, né? É verdade. Agora, a gente falou de política. A gente que eu digo... Foram só 4. Nós falamos de geral. política. Nós falamos de política aqui, né? A situação de momento, o Vasco não pode contratar ninguém, né? Enquanto não definir a situação. Tem isso, é? Não tem isso? Não sei. Não tem lá um. Não sei. Pode contratar? Pode. O Santos também pode. Pode. Não, porque é uma dúvida. Aliás, o Zé Ricardo foi sondado pelo Santos e agradeceu o convite, se sentiu honrado, mas disse que vai permanecer no Vasco. Natural. Porque independentemente de quem seguir no comando do Vasco, o Zé Ricardo... O Santos está de olho em outro que é técnico aqui no Rio. Mas já nós vamos falar do time dele, hein? Que deixa eu só completar uma coisa. Então pode contratar, perfeito, né? Pode. Porque o Vasco tem que urgentemente começar a preparar a participação dele na Libertadores, independentemente... Para ficar um time competitivo. O Vasco só vai entrar na Libertadores ou vai brigar pela Libertadores? Porque o Vasco tem tradição para brigar pela Libertadores. Sim. Então tem que... Vamos supor que brigue pelo título da Libertadores. Quantos jogadores para ficar um time... Por exemplo, eu penso assim, Sejam o Vasco precisa de uma referência no ataque para mim. Eu sei o número que o Edmundo quer falar. Não é o Luiz Fabiano volta? Em que condições o Luiz Fabiano volta? O Luiz Fabiano é melhor pensar em outra coisa. Então, por isso que eu estou dizendo. Então, precisa de uma referência. Eu acho que a gente tem que pensar no Vasco com a base que o Vasco tem hoje, com o sistema que joga. Porque não pode ser. Mas sem reforço? Aproveitando Não, calma, não. Tô falando que tem que ter reforço. Não vou dizer, não vou contra. Mas eu estou falando o seguinte: tem a base e tem o estilo de jogo. E aí você só tem que trocar peças pontuais. Eu não gostaria de falar. Porque. Não, é porque. Não é elegante. Não é elegante da minha parte. Lógico, entendeu? Até porque fizeram algum sucesso. Mas a referência de ataque, enfim, jogadores de velocidade. Aliás, Flamengo e Vasco passam por um processo. E olhar parecido. Como é que é, PVC? Olhar para o seu passado. Para construir seu futuro. Para você construir o seu futuro. Exato. E tá aí, sabe? Hoje o Vasco tem que até se lamentar. Claro que tem a parte financeira, eu não estou discutindo, mas tem que se lamentar. Imagina se tivesse o Luan, porque no Vasco ele era o titular. Ele era mais do que é hoje no Palmeiras, com todo respeito. Mas, se tivesse o Douglas, sabe? Você começava a precisar menos. Exatamente, Agora, é uma situação interessante. Vasco e Flamengo, que estão na Libertadores da América do ano que vem, os dois passam pelo mesmo momento. Estão surgindo jovens jogadores de qualidade que estão dando conta do recado e que podem ser o caminho para os dois rivais. Investir nessa molecada, botando sempre gente experiente do lado. Mas por que não? No Vasco, cita aí, Edmundo. Paulo Vitor. Caio Monteiro. Olha aí. Molecada boa de bola. Matheus Vital. Evander. No Flamengo, Vinícius Júnior, Lincoln, Viseu e o César no gol. Juan. E outro jogador. O Juan é um garoto, hein? Mas é interessante isso. Tem uma molecada boa e Vasco e Flamengo tem tradição em revelar jovens jogadores que se tornaram ídolos. Está aqui na mesa um exemplo. Revelado na base do Vasco, Edmundo. E por que não? Acho que... Será que é necessário contratar tanto assim? Os 3 maiores goleadores ficar endividado, de repente apostar na molecada e trazer um ou dois ali para dar um 3 maiores goleadores da história do Campeonato Brasileiro foram criados no Vasco. Exatamente. Roberto Dinamite. Romário e Edmundo. E Edmundo. Tem que haver um equilíbrio. Ô, João, a arte é contra... A gente fez a brincadeira aqui, o trocadilho Parmalat, né? Parmalat. Que sobrava dinheiro... E contratou gente, muita gente, como a Crefisa está fazendo agora no Palmeiras. Hoje em dia, Crefisa. Agora, a arte é justamente tentar fazer desse Vasco da Gama um time mais competitivo para a próxima temporada. Ou seja, manter essa base, o Edmundo concorda, não quer aprofundar, mas concorda com isso. Até dentro dessa tua análise, de repente, trazer mais jogadores dentro desse esquema para o contra-ataque, né? De repente, buscar gente para esse setor. E a referência, o 9.
Porque a gente não sabe assim, o que vai ser do Luiz Fabiano. Então tem que trazer um 9, porque é importante. Olha pra Argentina, de repente tenta trazer um jogador argentino. Muito bem. E assim, e se o Vasco... Só rapidinho. Se o Vasco conseguir... Não sei se é possível, não sei a condição de contrato, mas se o Vasco conseguir se desfazer de alguns nomes que vieram nessa temporada e não deram certo, vai sobrar dinheiro para contratar outros jogadores. Já faz uma economia para contratar outros jogadores. Muito bom. Eu sei que é muito bacana, hein? Temos aí o Vasco da Gama na Libertadores da América, jogo do Vasco na Libertadores no Fox Sports com Edmundo. Nos comentários, não existe vascaíno vivo no planeta Terra que não vá assistir jogo do Vasco com o Edmundo comentando. Obrigado. Você, vascaíno, Edmundo comentando, você vai ver o jogo onde? Seja sincero. Há necessidade de resposta? Não. Isso vai rolar em 2018. Tem Vascão na Libertadores com o animal nos comentários aqui nos canais Fox Sports. A diretoria verde apareceu. Ah, é? Via telefone. Tocou? Tocou. E uma ligação longa, veio do outro lado do mundo. Apitou? E mandaram o seguinte recado para o Hepta, que está no comando do programa. Vamos falar do Palmeiras,